Nós vamos, a partir de agora, abordar os princípios da disciplina de proteção de dados e princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. Esses princípios estão no artigo 6º da lei. Esse artigo 6º é estruturado de uma forma que contém um princípio no que se chama de caput ou cabeça do artigo, e esse princípio é a boa-fé, e mais 10 princípios que estão contidos nos incisos desse dispositivo. Os princípios no tratamento de dados pessoais, nas operações de tratamento de dados pessoais, ganham uma importância considerável, porque eles acabam pautando todas as atividades dos agentes de tratamento de dados pessoais, ou seja, os agentes de tratamento de dados pessoais devem se pautar pelos princípios. Eles têm uma importância realmente fundamental. Se a gente vai começar então pelo princípio da boa-fé, que está no caput, e muita gente diz que por estar nessa posição inicial do artigo, recebe, uma atenção redobrada ou ganha uma importância redobrada, a boa-fé tem um significado muito peculiar no direito brasileiro, que, claro, não é só particular do direito brasileiro, porque nós temos uma tradição no nosso direito de reconhecer a boa-fé que também vem de uma herança europeia, de uma certa influência europeia no trato com a boa-fé. Então se fala que esse princípio da boa-fé que está no artigo 6º é um princípio que diz respeito, então, à manutenção da lealdade e do preenchimento, da satisfação das expectativas dos titulares de dados pessoais. Isso significa dizer que os agentes de tratamento devem estar sempre pensando nos titulares dos dados, nos dados dos seus clientes, e no cliente, como ele se sentiria, se determinado tratamento está sendo feito, sem que esse cliente saiba ou frustrando a expectativa do cliente. Então a boa-fé, ela tem um conteúdo que já foi muito desenvolvido no direito civil, que é a base, a rigor também, da proteção dos dados pessoais, e lá a gente vai enxergar a boa-fé como esse princípio polarizador que busca, então, proteger as expectativas das pessoas. No caso aqui, nos dados pessoais, ou na disciplina da proteção de dados pessoais, proteger as expectativas dos titulares. Então, esse é o ponto da boa-fé. O controlador, o operador, eles não podem se valer dos dados pessoais dos titulares de maneira que cause uma surpresa para esses titulares. Essa é a ideia da boa-fé, de não causar aquele, nossa, mas eu nem sabia que estavam utilizando meu dado pessoal e para essa finalidade, Então, a boa-fé expressa isso, uma diretriz para evitar que o titular dos dados pessoais tenha aquele espanto, ao descobrir que algum agente de tratamento está se valendo dos seus dados pessoais de uma maneira indevida, sem o seu conhecimento e para finalidades que venham a surpreender essa pessoa. Então, essa é a boa-fé. E depois nós temos os 10 incisos, sucintamente. O primeiro deles se liga bastante com a boa-fé, a rigor todos se ligam com a boa-fé, que é o princípio da finalidade. Então, esse princípio da finalidade, do inciso 1 do artigo 6º, vai dizer mais ou menos assim: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, nós precisamos, o agente de tratamento precisa, então, se valer para finalidades legítimas, específicas, explícitas e informadas ao titular. Ou seja, ele precisa declarar para o titular dos dados pessoais para o que ele está tratando esses dados. Então, se ele está coletando o dado pessoal porque ele precisa para enviar uma mercadoria para esse cliente, tudo bem. A finalidade está ali explícita, é clara e é compreensível, que a base legal, que é um outro assunto a depois ser visto, da execução contratual, torna necessário o tratamento desse dado pessoal. Mas é muito importante que, então,
a coleta e o tratamento desse dado pessoal, né? Na verdade, a coleta é uma das hipóteses de tratamento, né, que preenche o conteúdo do que seja o tratamento de dados pessoais. Então, essa coleta deve ser feita para uma finalidade legítima, explícita. Muitos dizem que esse princípio da finalidade é um poderoso princípio, né, porque ele pauta toda a atividade de tratamento de dados pessoais. Né? Os sujeitos precisam declinar quais são essas finalidades, precisam dizer qual é essa finalidade. Vocês vejam que aqui nesse inciso 1 do artigo 6º também está contida a ideia de transparência, né? Ou seja, tem que estar explícito, e também não pode depois fazer que se chama de um tratamento, um uso secundário do dado, né? De novo surpreendendo o titular dos dados pessoais, ou seja, tem que haver sempre a informação. Nós temos um artigo que vem depois na LGPD, o artigo 9º, parágrafo 2º, que vai dizer lá que se o dado pessoal foi obtido por meio do consentimento, né, e mudar a finalidade para a qual o dado está sendo tratado, que deve ser informado ao titular para que ele possa revogar o consentimento. Então, é tão importante a finalidade que, se foi obtido o dado pessoal e ele é tratado com base no consentimento, o titular deve ser informado no caso de haver um uso secundário, para que ele possa revogar, né? Ou seja, retirar a eficácia do seu consentimento e não seja tratado aquele dado pessoal. Então, a finalidade é muito importante. Ele pauta, né? Se há uma coleta de um dado, se há um processamento de um dado pessoal, ele deve respeitar a finalidade para a qual ele foi coletado. Segundo é a adequação. Esse princípio da adequação ele vai enunciar que deve haver uma compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, então, e de acordo com o contexto desse tratamento, né? Então, ele é um princípio que está ligado à finalidade e vai, então, ser o princípio que vai fazer essa medida de correta aplicação da finalidade para saber se há uma adequação, né, do tratamento que está sendo feito, né, a partir da finalidade que foi informada, a partir da finalidade pela qual o dado foi coletado. Então, a gente pode dizer que esse princípio foi violado, o princípio da adequação, se eu já estou utilizando, se o operador está utilizando o dado pessoal para uma finalidade já diversa, né, daquela informada ao titular. Então, nós vamos dizer que esse princípio da adequação foi infringido, foi violado. O terceiro princípio, também muito importante, é o princípio da necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, sejam só dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, esse princípio da necessidade, em alguns contextos, ordenamentos jurídicos, esse princípio é chamado também de minimização dos dados, né? Ou economicidade. Ele nos indica que o titular deve ter os seus direitos respeitados, de modo que o controlador ou o operador, os agentes de tratamento, não utilizem, né, dados e não coletem dados indevidos, né, desnecessários, né, e que haja também, de novo, uma estreita ligação com a finalidade pela qual os dados foram coletados, né? Então, não faz sentido, por exemplo, que se comece a coletar dados dos titulares totalmente desnecessários e que nada tem a ver com a operação de tratamento que se realiza, né? Então, a gente sabe que em muitas compras, né, em muito preenchimento de cadastro, começa a se perguntar diversas informações dos titulares, nós mesmos somos vítimas disso, né? Em que não há nenhum interesse para o que está sendo realizado, né? Não há necessidade do controlador, né, do operador, obterem aqueles dados. Não se faz necessário, né? Algumas informações em determinados contextos, se está adquirindo determinado produto, vai perguntar, por exemplo, para que time de futebol torce, não tem nada a ver aquilo com a aquisição de um produto, né? E assim por diante. A gente sabe como isso acontece na prática, porque muitas vezes nós somos realmente bombardeados com a necessidade, às vezes como informações obrigatórias em campos de formulários, né, de fornecer dados que seriam absolutamente dispensáveis. Então, essa necessidade, né, vai impor ao operador e ao controlador
que eles coletem só o mínimo necessário. Eles têm que ser aqui econômicos, como se diz, né? Só o que for efetivamente indispensável para a operação que vai ser realizada. Tá? Depois nós temos o princípio do livre acesso, que é um princípio que vai indicar que os titulares devem ter uma garantia de consulta facilitada e gratuita, né, sobre a forma e operação do tratamento dos dados pessoais, e bem como sobre a integralidade dos dados pessoais que foram coletados. Então, esse princípio está estreitamente ligado com os direitos do titular. Então, o titular tem direito de acesso, direito de correção, né? Então, esse princípio ele vai estar ligado a esses direitos e vai nos indicar, então, que realmente o titular pode querer saber, né, os dados que estão disponíveis sobre ele, né? Ele vai ter acesso a eles, a informação precisa, né? Gratuita, inclusive, facilitada, que isso aí entra, então, na forma de exercício dos direitos. Tem um capítulo específico da LGPD sobre isso, e o agente de tratamento de dados pessoais vai ter que estar preparado para garantir, então, esse acesso aos titulares. É um princípio muito básico, né? Ou seja, o que há de dados ao meu respeito com determinado fornecedor, eu preciso saber, eu preciso ter consciência, ter a informação relacionada a esses dados. Depois nós temos um outro princípio que está ligado ao livre acesso, que é o da qualidade dos dados. Então, aqui é uma garantia que é prevista em prol do titular dos dados pessoais, no sentido de que eles tenham, esses titulares, né, as informações exatas, né, claras. Então, a clareza, a relevância, né, das informações que existem ao seu dispor, né? As informações também têm que ser atualizadas. Então, é algo que se coloca para o titular, um direito que se coloca para o titular, de modo que os fornecedores não tenham informações que não são mais contemporâneas, que não são mais atuais, né? E impõe, então, aos fornecedores que eles mantenham um retrato fiel, efetivamente, das operações que estão sendo realizadas. Por exemplo, no âmbito do crédito, né? A gente vê uma projeção disso, por exemplo, não constar que o cliente é devedor, se ele pagou determinada dívida, essa informação deve constar lá. Também as informações mesmo relacionadas à pessoa do cliente, né? Que podem ser importantes, né? Como a própria idade, né? Eventualmente isso pode mudar alguma coisa na contratação, como nos planos de saúde. No caso, nos planos de saúde, acaba inclusive aumentando, né, a faixa de contribuição. Então, a tendência é que os controladores nessa área não errem, né, nesse ponto de manter o dado correto e atual. Mas ela é um princípio que coloca, né, esse dever para os controladores de manter efetivamente os dados de uma maneira adequada e atual, né? Os dados também relacionados ao acesso, que eles devem ser acessíveis, atuais, precisos, né? E assim por diante. Depois nós temos um princípio que se relaciona também com esse do livre acesso e da qualidade, que é o da transparência, né? Ou seja, as informações têm que ser claras, precisas, né? E, de novo, facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e dos respectivos agentes, né? Então, aqui está um ponto de que muito importante na LGPD, talvez um dos princípios mais relevantes da LGPD é esse da transparência, né? Porque ele se liga lá com a boa-fé. Para eu, enquanto controlador, manter as expectativas legítimas, satisfazer as expectativas legítimas do titular dos dados, é preciso que eu garanta o livre acesso, garanta a qualidade dos dados e que haja transparência das operações de tratamento de dados pessoais que estão sendo feitas, que haja, além da transparência, né, uma possibilidade, claro, do exercício dos direitos, mas que nada seja escondido do titular dos dados pessoais. Então, a transparência ela é fundamental, né? Quando a gente vai falar no setor público, então, a transparência é ainda mais importante,
porque nós sabemos que a transparência, as operações, né, no ambiente público e a própria administração pública se pauta pelo princípio da transparência. É evidente que não menos importante é no setor privado. O setor privado precisa dizer o que está fazendo com os dados pessoais dos titulares para que eles saibam as implicações que possa existir e exercer seus direitos, como o próprio direito antes mencionado, que é de revogar um consentimento, ou um outro direito que existe, que é o direito de oposição, quando o tratamento dos dados, a coleta dos dados, não é obtida mediante consentimento. Vai existir um direito lá para o titular, que é se opor ao tratamento do dado pessoal, de modo que o tratamento do dado pessoal seja interrompido, né? Então, é a transparência que permite, o livre acesso, né, a qualidade dos dados, que permite que se exerçam esses outros direitos como direito de oposição. Depois da transparência, nós temos um grupo de 2 princípios, que é o da segurança e prevenção. Então, tem um capítulo muito importante na LGPD, que é o da segurança, que trata inclusive dos incidentes de vazamento de dados, os incidentes, né, de insegurança. Então, as organizações precisam manter sistemas, rotinas, né, de acordo com diretrizes de segurança, inclusive diretrizes das normas ISO, de modo a que se evitem danos, né, às suas bases de dados e, consequentemente, mais importante, aos titulares dos dados pessoais. Essas ocorrências de vazamento de dados pessoais estão aí, todos conhecem, a gente acompanha na imprensa, não só no Brasil, mas mundo afora, e é um dos grandes riscos das operações de tratamento de dados pessoais. Essa é uma palavra-chave, inclusive, na LGPD, a palavra risco, né? Muitos dizem, inclusive, que tratar dados pessoais nos dias de hoje, tendo em vista os diversos incidentes que ocorrem, virou uma atividade de risco, né? Inclusive atraindo possivelmente uma responsabilidade civil objetiva dos tratamentos de dados pessoais, né? Uma responsabilidade civil que facilita o titular dos dados pessoais de exercer os seus direitos. Mas a segurança, aqui enquanto princípio, determina que os usuários devem utilizar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais do titular, né? Contra acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, de perda, né? Alteração, né? Comunicação ou difusão. Então, essas medidas técnicas, administrativas, devem ser tomadas pelo titular dos dados pessoais. Daí a necessidade que as empresas, o mercado todo está enxergando de implementar, né, as regras da LGPD para que sejam satisfeitos também esses princípios, especificamente no ponto aqui da segurança, para evitar esses acidentes, evitar o vazamento de dados pessoais que possam ocasionar esses danos aos titulares. Então, o princípio da segurança é fundamental. E junto dele vem o da prevenção, que é o princípio do inciso 8º, né? A segurança no artigo 7º, no inciso 7º do artigo 6º, e o princípio da prevenção está no inciso 8º. O princípio da prevenção vai falar que devem ser adotadas medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Então, essa é uma das diretrizes da LGPD, a prevenção. Ao invés de nós pensarmos no que vai acontecer depois de ocasionado o dano, é claro que há uma disciplina para isso, é claro que há uma disciplina na LGPD sobre a resposta, né, aos vazamentos de dados. Precisa tratar disso. Mas a LGPD, vamos dizer assim, o espírito dela quer o quanto possível evitar que os danos ocorram. E por isso que vem o princípio da prevenção, né? Para que essas medidas sejam tomadas anteriormente. Por isso que é importante a implementação da LGPD, por isso que é importante que as organizações se preocupem com ela, com a implementação, né? Porque assim elas vão evitar os danos, que isso que mais importa que seja evitado, né? E, consequentemente, para as organizações, as sanções que virão com a LGPD, que a gente sabe que vão ser impostas multas, né? Eventual suspensão das atividades, bloqueio de tratamento de dados e assim por diante.
Então, a prevenção junta com a segurança, né? E mais o último, que é o do inciso 10, que é o da responsabilização e prestação de contas. Ou seja, o agente de tratamento de dados ele deve demonstrar que ele toma medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento da lei, né, das normas de proteção de dados pessoais. Então, essa palavra também é chave dentro dos princípios e dentro da responsabilização e prestação de contas. A demonstração. Não basta só dizer que faz, colocar no papel, mas tem que demonstrar, conseguir na prática comprovar se houver uma auditoria, né, se houver uma fiscalização da NPD, que efetivamente as medidas são eficazes. Aí não é só discurso, não é só o que se escreve no papel, é efetivamente ter implantado uma cultura na organização, ter testado essa cultura e que seja demonstrável mediante sistemas, mediante rotinas, né, que são utilizadas na empresa. Então, responsabilização e prestação de contas. É o que se chama de accountability. A LGPD se baseia muito, e com influência aqui também do regulamento europeu, essa parte principiológica tem uma influência forte do direito europeu e também de outras fontes internacionais. Né? E aqui a accountability é isso, né? Que as organizações se responsabilizem pelo aquilo que elas realizam, né? Elas precisam arcar com as consequências e a melhor maneira de fazer isso é observando então as atitudes preventivas. E se dano ocorrer, bom, aí nós temos as respostas a serem dadas, que é um comunicado ao titular, que vem lá nas regras de segurança, né, da resposta às incidentes, comunicado ao titular, comunicado à própria NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas aí é um outro ponto, é depois se ocorrer. A ideia da LGPD é tentar o máximo possível evitar que os danos sejam praticados. E por fim, muito embora não seja o último inciso aqui do artigo 6º, mas o inciso 9º, é o inciso da não discriminação, né? Impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Isso tem muito a ver com os denominados dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados relacionados a sexo, né? Dados de saúde, por exemplo, convicção religiosa, opinião política, né? Etc. Então, a não discriminação é fundamental aqui, porque as operações de tratamento de dados pessoais não podem ser realizadas de modo a que os indivíduos sejam discriminados. A gente conhece tantas, né, ocorrências aí que às vezes acabam discriminando os indivíduos pela renda, pela cor da pele até, né? Há que se cuidar com o próprio monitoramento, né, de vídeo, que muitas vezes tem problemas relacionados com justamente a questão de apresentar falsos positivos relacionados à cor da pele, por exemplo, a pele mais escura. Então, a LGPD, também na linha das diretrizes internacionais, busca evitar a não discriminação. As próprias decisões automatizadas podem ser tomadas por sistemas, há que se evitar a não discriminação, e esse é um princípio realmente polarizador aqui da nossa lei. Então, essa é uma abordagem sucinta, né, um panorama geral dos princípios da lei que depois vão ser concretizados em muitos dispositivos da LGPD.